diversos milagres de Jesus. Primeiro, Jesus opera milagres na natureza. Isso aqui é maravilha, sinais e prodígios. Letra A. Jesus transforma água em vinho. João capítulo 2, versículo 9. Jesus vai usar elementos físicos, como a água, né, e o suco da uva, o fruto da vide, para fazer um milagre, para fazer um prodígio, para fazer algo extraordinário, que vai contra a lei da física, da biologia, da química, da quântica, ou qualquer lei da ciência que tem. Então são maravilhas, são prodígios, que Deus quebra a lei da física, quebra a lei da biologia, Ele quebra a lei da química, Ele rompe todas as leis normais e faz coisas além da razão, além da ciência. Porque milagre não se explica. Simplesmente acontece porque Deus faz e você tem que acreditar. Milagre não se explica pela ciência. Então, como que a ciência não pode explicar os milagres, então eles se sentem ofendidos, né? Porque tem coisas que eles não têm resposta, porque o cientista gosta de dar resposta para tudo. Mas quando chega em milagres, ele não pode dar resposta. Então, para eles não saírem derrotados, eles preferem se opor contra Deus, dizendo que Deus não existe e que milagre muito menos. Aleluia. Que dó. João capítulo 2, versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Estavam todos reunidos, quando de repente é anunciado que o vinho da festa acabou. Desesperados, foram chamar a Jesus, que mandando encher as talhas de água, levaram-nas até a ele, que a transformou em vinho. Jesus desafiou as leis da química. Jesus, de maneira sobrenatural, transformou a água em vinho. Ele não usou substâncias, né, da química, átomos, moléculas, sei lá, para fazer isso, não. Não jogou um corante na água, não. Ele transformou de forma sobrenatural. Isso significa que as leis da química são sujeitas à sua vontade e a seu poder, pois ele transformou um líquido incolor, transparente, insípido e inodoro, composto de oxigênio e hidrogênio, em uma bebida resultante da fermentação do sumo de uvas frescas, cuja cor é vermelho escura. Deus é que estabeleceu a lei da química, e se Ele quiser ir além da lei da química, Ele vai, porque Ele estabeleceu a lei da química, Ele manda na lei da química. Ele é Deus, Criador. E aqui, meus irmãos, isso aqui não é respaldo para você beber cachaça, não. O meu tio, ele era católico e falou, não, pode beber vinho sim, porque Jesus bebeu vinho no casamento, Ele transformou água em vinho. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que no original foi um vinho bom. Vinho bom, naquela época, era aquele vinho que não perdeu o açúcar, o doce. A fermentação é quando esse açúcar todo do vinho, ele vem fermentar, né, e aí se transforma em álcool. Mas o vinho bom, naquela época, naquela cultura, era o vinho doce. Então não era o vinho alcoólico. Amém? Então, fala para os beberrões que isso aqui não é respaldo para eles beber cachaça, não. B. Outro milagre na natureza que ele faz. Jesus acalma a tempestade. Jesus e seus discípulos estavam no barco quando de repente as ondas revoltas indicavam um naufrágio. Assustados, eles correram até Jesus que dormia, clamando por socorro. Jesus, levantando-se, disse: cala-te, aquieta-te. Jesus desafiou as leis da física. Nesse momento, Jesus realizou um milagre no campo da física, pois esta ciência explica que um corpo em movimento não pode por si mesmo modificar o seu estado de movimento, só mediante uma força aplicada a este movimento. E no caso específico da tempestade, que é um movimento violento das águas marinhas, causado pelo ímpeto e fúria dos ventos, um homem normal não possui uma força capaz de acalmá-la. Somente uma força com autoridade divina poderia aplacar esse vento da tempestade. Aqui fica nítida a diferença entre o ser humano normal e o ser divino, provando que Jesus é Filho de Deus. Ele mandou o vento e o mar se calar, se aquietar. Na hora a natureza obedeceu àquele que criou a lei da física, a lei da quântica, a lei da biologia,
a lei a ciência da medicina, enfim. Grande Deus, Jesus é Deus. E esses foram os milagres na natureza. Segundo, Jesus ele também vai fazer milagres suprindo as necessidades do ser humano. Letra A, multiplicação dos pães. A Bíblia Sagrada relata 2 multiplicações de pães realizadas por Jesus. Na primeira multiplicação havia 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma grande multidão. Jesus orou e o alimento se multiplicou de forma que todos os presentes se saciaram. E ainda sobraram 12 alcofas cheias. E na segunda multiplicação havia 7 pães e poucos peixes, para alimentar uma multidão que já estava há 3 dias com Jesus. Após Jesus orar, houve pães e peixes para todos os presentes, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Jesus desafiou as leis da matemática. Quando expressamos que a safra multiplicou-se, o pronome reflexível se está indicando que a safra está atingindo sobre ela mesma. Mas para isso há uma explicação. É natural que a semente lançada em terra boa multiplica-se. Lembremos-nos da parábola do semeador, contada por Jesus, que a semente que caiu em boa terra deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30, como diz em Mateus capítulo 3, versículo 8. Em relação às outras sementes, essa deu muito fruto, tanto que foi utilizada por Jesus como analogia da frutificação da palavra de Deus nos corações que a ouvem. Vemos então que de uma colheita para outra pode haver uma diferença. Agora pensamos, como os pães e os peixes se multiplicariam de forma independente, não sendo eles alimentos provenientes da agricultura, e já estarem prontos. Para aumentar o número dos pães, seria necessário providenciar mais massa. Dos peixes, seria necessária uma grande pesca. Portanto, se essas hipóteses não foram concretizadas, as 2 multiplicações supracitadas se resumem em milagres de Jesus, pois ele desafiou os limites da matemática. Por exemplo, antes de realizar a primeira multiplicação, havia 5 pães e 2 peixinhos para alimentar quase 5.000 homens. Para uma divisão comum desses alimentos, eram necessários 35.000 pães e 35.000 peixes. Entretanto, por meio do milagre de Jesus, todos se saciaram, de modo que um pão foi alimentação para 5.000 pessoas e um peixe para 2.000. Aleluias. Então, meus irmãos, lá na parábola do semeador que plantou uma semente na terra boa, um produziu 30, 50, 100, isso aí tem a ver com a agricultura. As sementes cada plantação, em cada colheita, você pode plantar a mesma quantidade e a colheita vai ser diferente, ou maior ou menor. Mas na questão dos pães e peixes já era produtos prontos, não estava envolvido com a agricultura. Você teria que pegar mais farinha, fazer mais massa para fazer mais pão. E isso não foi feito ali. E daria muito trabalho, porque era mais de 5.000 pessoas. No caso do peixe, teria que voltar lá para pescar mais peixe. Mas isso também não aconteceu. Jesus vai multiplicar, ele vai partir o pão, meus irmãos, e vai tirando. Dá para os apóstolos também partem. E conforme ele vai tirando um pedaço e dando para as pessoas, ou vai tirando do cesto também e dando para as pessoas, vai aparecendo mais. Vai aparecendo mais. Vai tirando do cesto, vai tirando um pedaço, vai dando e vai aparecendo mais. É uma fonte inesgotável ali, um milagre sobrenatural. Então Jesus vai lá, pega os pães e os peixes, dá graça, abençoa, dá para os apóstolos e os apóstolos saem entregando. Só que eles contaram que tinha ali, mas ao distribuir tinha mais. Como que pode isso? Milagre não se explica. Milagre é só para crer mesmo, só para acreditar que é Deus que faz. Louvado seja Deus. Vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados
comprar comida. Respondeu Jesus: